apresentando, né? Boa parte me conhece, boa parte nunca me viu na frente. Eu sou amiga da Fabi e faço um caminho de espiritualidade aberta. Não tenho... você fala assim, puxa, ela vai falar do quê? É uma crença fechada? O que é isso? O que nós vamos falar hoje? Só para vocês saberem, o meu caminho ele é muito aberto. Eu vim com a camiseta do local onde eu trabalho, mas não é uma religião. É um local realmente voltado para a espiritualidade sem barreiras, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Quando a Fabi me chamou, eu falei, nossa, isso vai ser muito louco, porque normalmente eu falo em locais onde eu sei com quem eu estou falando. Né? Eu sei, as pessoas vão buscar uma palavra ou alguma coisa e eu sei o que eu vou falar. Eu falei, aqui eu não sei com quem eu estou falando. Metade eu conheço, a outra metade eu não sei. Mas o que nós vamos falar hoje aqui é de vida mesmo, de não ter barreira, de não ter limite. Então, fiquem abertos para qualquer pergunta, para concordar, discordar, para pegar o que serve, enfim. Então, é isso. O que eu penso sobre espiritualidade? O que é para mim espiritualidade? É o que não está na matéria. É o que, na verdade, nós somos, é a nossa origem. E aí, o que a gente faz? A gente ocupa esse corpo físico para fazer disso o nosso melhor. Mas a espiritualidade é tudo que não vai ficar quando a nossa vida acabar. Isso é espiritualidade, é o que nós somos de verdade. E aí eu fico pensando, quantos de nós têm consciência disso? Com essa nossa vida enlouquecida e corrida, que a gente acorda, dorme, trabalha, está no automático, quantos de nós param e falam assim, puxa, o que eu vim fazer aqui? Ou então, o que eu estou fazendo da minha vida? Que caminho é esse? Por que eu sinto o que eu sinto? Então, a ideia hoje é a gente sair um pouquinho do automático e parar para pensar assim, nossa, é isso a vida, né? E se eu não parar para pensar e não fizer nada, eu vou acordar, trabalhar, sair correndo, dormir, acordar, trabalhar e manter isso até o dia de deixar o corpo, né? E aí eu estava vendo uma pesquisa com uma enfermeira de hospital que ela conta assim, que os pacientes em estado terminal chegam para ela e falam assim, chegam para o médico e ela acompanha e fala assim, olha doutor, eu não posso ir embora agora, eu não posso morrer, porque eu não pensei que eu fosse tão cedo. Eu preciso voltar para casa, eu preciso falar para minha esposa que eu amo, eu preciso ficar um pouco com os meus filhos, eu preciso perdoar alguém, se eu sair dessa agora eu vou levar algo que eu não resolvi. Cada um de nós com essas questões que a gente vai empurrando. Mas ninguém vira e fala assim, nossa, eu não posso morrer agora porque em 2020 vai lançar um carro novo. E eu quero comprar. Ou uma bolsa, ou seja o que for. Então, isso traz pra gente pensar assim, o que eu tô fazendo da minha vida se eu for agora? E aqui nós, ocidentais, a gente não costuma pensar na morte. A gente fala, Deus me livre, né? Alguém fala em morte, a gente fala, Deus me livre. Mas, na realidade, vocês podem me achar um pouco mórbida, talvez por eu ser espiritualista, eu gosto de pensar que isso aqui é passageiro. Para mim, pensar que isso aqui é passageiro é fazer a vida valer a pena, é falar, meu, eu tenho isso. É claro que eu sou uma pessoa espiritualista e eu acredito na continuidade, eu não sei como vocês pensam nisso. Alguns acreditam em reencarnação, outros acreditam que termina aqui, e isso não importa. O que a gente tem aqui hoje é essa nossa vida, e é nisso que eu gosto de pensar. O que a gente está fazendo? Porque, de repente, se a gente largar o nosso corpo, a gente vai virar o epitáfio. Sabe aquela música do Titãs? Que fala assim, eu queria ter amado mais, ter chorado mais. Então, epitáfio significa sobre a lápide, em grego. Que é exatamente o que você vai escrever da sua história ou o que vão contar da sua história. Porque quando a gente vai, a gente vai. Alguém aqui tem dúvida de que vá? Não. Só que a gente pensa que vai mais tarde. Tomara. Mas a gente vai, mais cedo ou mais tarde todos nós vamos, e assim, qual vai ser a história? Porque ninguém morre. Na verdade, ninguém morre. Todo mundo fica. Fica vivo na sua história e nas suas obras na vida dos outros. Então, assim, qual é? Continuidade, né? E mesmo aqui, Li, as pessoas que você ama, elas estão com você. Elas estão no teu coração. Mesmo as que já partiram, alguém muito importante que você tenha, a semente dele está aí. Você é a continuidade daquela pessoa, então ninguém vai. Você fica vivo através do que você foi. A gente não está assustado agora com a cara do Secta, a cara do meu sogro. É isso. É isso. A gente fica. Ele faz um sorriso, então o quê? Então é isso, nenhum de nós vai. Então a ideia é pensar assim, puxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Outro acesso que eu tive de pesquisa
foi com as pessoas que estavam debilitadas, então elas já estavam mais doentes, ou elas tinham perdido algo, enfim. Algumas já eram velhinhas e falaram assim, qual é o teu desejo? O que você quer? Se pudesse escolher qualquer coisa agora, o que você queria? E a resposta era, eu queria andar no parque sem dor. Quem de nós não pode andar no parque sem dor, né? Tinha uma que era mais interessante, me pegou porque eu sou mãe de adolescentes, e ela falava assim, eu queria ter bagunça em casa. Eu queria tropeçar em sapato, né? Eu queria ter som alto. E a gente chega em casa e fala, meu Deus, tá funk tocando, descabelado, o que eu faço? Arremesso essa criança na parede. E aí eles vão embora. E eles vão embora e a gente fala, nossa, eu não dei o valor que eu tinha que ter dado para aquele momento precioso da minha vida, onde eu tinha bagunça, onde eu caminhava no parque. Óbvio que muita gente respondia, se eu pudesse escolher qualquer coisa agora, eu escolheria abraçar alguém que não está mais comigo. Então, assim, aproveitar essa vida para mim é olhar para cada uma das pessoas que estão com a gente e agradecer. Viver com consciência, sair do automático, chega, gente. Tá bom, a gente corre, todo mundo enlouquecido. Eu imagino que eu esteja falando com pessoas do nível da Fábio. Mas nós temos que parar, nós temos que também parar e falar, meu Deus, eu estou me relacionando para daqui a pouco, para daqui a pouco a gente não se arrepender, sabe? A gente perdoar quem tem que perdoar, conversar e fazer tudo que essa vida nos trouxe, porque isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. Isso tudo aqui vai ficar. Então o que vai com a gente é o que a gente é e o que a gente vai deixar no coração das pessoas. Uma pessoa bastante conhecida nossa, o cunhado dela morreu há pouco tempo e ela falou, Deia, você não acredita o que ele queria agora. Ela estava na UTI visitando, ele virou para ela e falou assim, sabe o que eu mais queria agora? Um pão na chapa e vento na cara. Eu falei, nossa, quantas vezes a gente sente o vento na cara porque ele não aguentava mais ficar fechado, né? E o pão na chapa. Coisa mais barata do planeta. E esse cara andava de Porsche. Então, assim, ele estava sentindo saudades, era do pão na chapa, lá no Einstein. Então, qual é o nosso pão na chapa? O que a gente mais gosta? O que a gente curte da vida para que a gente aproveite de verdade? Para que a gente não chegue nessa fase e eu penso que a gente continua, a gente não olhe para o nosso corpo e fale, nossa, e agora? Quem me escuta? Como é que eu continuo, né? E aí eu estava vendo uma estatística que nós, como planeta, nós como humanidade, estamos completamente doentes. Depressão. Depressão é a doença do momento. Tinha uma estatística da Organização Mundial de Saúde que até 2020 a depressão ia ser a doença mais incapacitante. Só que, infelizmente, a gente já bateu, nós estamos começando o ano e nós já batemos essa meta. Ela cresceu 18% no mundo todo. Até 2030 ela vai ser a doença mais incapacitante. Então a gente se preocupa com câncer, a gente se preocupa com todas as infecções, inflamações. Vai ser mais que câncer, que coração. Mas o que a gente faz porque nós estamos doentes emocionalmente. E por que nós estamos doentes emocionalmente? Tem um livro que eu até quero indicar para quem conhece esse problema, sente esse problema ou tem alguém na família. Ele chama O Demônio do Meio-Dia. O autor é o Andrew Solomon. O Andrew, ele foi uma pessoa que teve uma depressão profunda. Quando ele descobriu, só que os homens, como os homens não falam, os homens não costumam entrar em contato com a emoção, quando eles descobrem, eles já estão numa questão muito avançada. A gente ainda tem mais o contato com o nosso sentimento. E aí ele diz que na hora que ele descobriu que ele estava mal, ele pensou que ele estava tendo um AVC. Porque ele estava na cama, o celular dele estava no criado mudo, ele olhava o celular e não conseguia esticar o braço para pegar o telefone e para pedir socorro. Ele falou, eu estou tendo um AVC, e na verdade não, ele estava completamente incapacitado e de cama porque ele não tinha força para esticar o braço. E nesse livro ele fala assim, o oposto da depressão não é a felicidade. A gente confunde. O oposto da depressão é vitalidade. Então, o que a depressão nos leva é a nossa vitalidade. Vitalidade o que é? Vitalidade é força, é energia, sem remédio. Isso é vitalidade. A gente está tendo que se medicar para conseguir continuar, né? Não adianta a gente falar, puxa, eu estou super bem. Tudo bem, eu não sou contra os remédios, a gente precisa desse suporte. Tem vezes que a coisa está difícil demais que se a gente não tomar, a gente cai. Mas existe a possibilidade de sair da estatística e de sair dos remédios também. De levar uma vida mais saudável emocionalmente. Eu sempre penso
que o que leva a nossa vitalidade são as emoções. E que a gente adquire as nossas doenças. Infelizmente, nós temos uma capacidade muito mais de adoecer do que de curar, né? Então, bom, como é que está o nosso nível de vitalidade? Você fala assim, tá bom, como que eu tô aqui? Como é que eu vou saber em que pé que eu me encontro? É tão fácil, é quase matemática. Pergunta assim... Então não é fácil. Hã? É quase matemática. Então, pra mim é difícil. Tem razão, essa vez, minha filha deu jeito. É super difícil. Mas é o seguinte, se pergunta, primeiro, eu deito e durmo? Como é que tá minha carga de ansiedade, né? Ou minha cabeça tá lá na frente, no amanhã, no depois de amanhã? Principal, como eu acordo. Como eu acordo. Quando eu acordo, eu tô feliz porque eu tenho um dia novo e um monte de coisa para produzir, ou eu olho pra minha vida e falo, de novo, eu vou ter que arrastar esse dia de novo. Então, assim, se a gente tá acordando desse jeito, dormindo desse jeito, gente, tem que rever, tá? Tem que rever. A nossa cura tá dentro de nós. Eu não penso, apesar de ser uma pessoa muito espiritualizada, que existe uma salvação fora de nós. Então tem que rever. Para mim o caminho é olhar para dentro. Então assim, como é que tá a minha vontade? Quando eu saio de um lugar e a gente bate um papo, eu vou numa palestra, eu saio pilhada. Nossa, agora eu vou mudar tudo. Quanto disso eu consigo continuar? Continuidade também é. Então é vontade, é continuidade. Quanto eu consigo fazer das coisas que eu me proponho? Começa o ano, a gente faz aquelas metas, que eu acho interessante. Eu sou uma que trabalho bastante com meta, porque durante o ano eu observo se eu fiz. Fez? Eu também, daí eu entro em Eu vou depressão, te porque eu não fiz Então. nada. Tem uma meta, é sempre depressão. Aí você começa a fazer meta pro próximo ano. Tem que fazer, pai. Eu acho que... Aí você começa a tomar remédio pra aguentar e entrar em depressão e aguentar o fim do ano. Eu acho que as metas, elas são importantes porque a gente não tem uma organização interna. Se a gente for só pensar, o nosso pensamento vai engolir. Então eu gosto, eu escrevo muito, não só as metas, como o que eu sinto. Eu sou uma louca. Eu tenho uma pilha de uns 6, 7 cadernos que eu devo ter escrito nesse período. Vai em casa que você vai ver. Olha que coisa boa. Vai em casa. Tá tudo bem ali, tá tudo bem com o casal. Olha que coisa boa que eu vou compartilhar agora. Eu tenho essa pilha de cadernos e normalmente as pessoas me dão um tema quando eu vou fazer uma palestra em algum local. Ó, vai falar sobre isso. E realmente eu estudo o tema, mas eu acho que eu só posso falar aquilo que eu vivo. Aquilo que eu tento ser. Eu não vou falar pra vocês que eu sou, porque eu não vou mentir, mas eu só posso falar o que eu vivo. Então, se me dão um tema, eu tô estudando a palestra de um lado, e do lado ao contrário, eu tô falando de mim. O quanto aquilo me mexe, do que eu tô falando, e aonde eu preciso melhorar, e aonde eu preciso alterar minha vida. Normalmente a gente tem vergonha de escrever aquilo que a gente é, porque a gente tem medo que alguém olhe, né? Você fala, nossa, como é que eu vou escrever? Eu vou ficar vulnerável. Eu não tinha esse medo porque eu sabia que ninguém da minha família ia se interessar pelos meus cadernos de palestra. Eles não sabiam nem onde estava. Então hoje... Agora eu vou pegar. Agora que ele sabe o que Essa noite ele não dorme. Agora é caderno. Agora vai atrás. Aquele louco, Mas são 6, não tem um que é um resumo só. Tem um filme. Saiu o filme. Agora sai o filme, sério. Pera, que agora eu me perdi. Ô, Déia, posso te interromper? Já que você Pode me perdeu? interromper, meu bem. Então, eu vou falar uma coisa. Você estava falando das pessoas que estão nos hospitais em estado terminal. Eu pego um segundo momento. Eu pego os inventários. Ai, caramba, então E você... eu podia- lido com as famílias depois da perda. E eles não vêm me procurar por questões emocionais, sentimentais, Nossa, enfim, ou se a gente tem uma vida depois daqui. Eles vêm me procurar pelo que ficou. material, pelo material. Incrível, né? Olha, me arrepio. É. E aí, eu, há algum tempo, eu venho me questionando, assim, eu me questionei durante um tempo, se era isso, porque a vida me empurrou para isso, mas eu fiquei pensando se era isso que eu queria fazer, porque, de uma certa forma, eu vejo o pior do ser humano. É verdade. Porque eu vejo o que ele é capaz de fazer por coisas. Só, e aí o que você fala assim, e você continuou e ainda se especializou nisso por quê? Porque eu abri a minha cabeça e eu falei, não é o copo, não é a cadeira, não é o dinheiro.
são coisas mal resolvidas, que aí eu volto para quem está no estado terminal. É o filho que se sentiu menos amado do que o irmão. Exato. Então, na hora do inventário, a compensação financeira que ele busca é assim: meu pai amou mais você, então agora eu quero mais, eu quero receber mais dinheiro do que você. Sim. Ele não tem essa consciência. É inconsciente tudo isso. Sim. E a hora que você vê isso, parece um bebê. Parece uma criança que não tem ferramentas, então, que chora, que se joga no chão. E aí você fala, não, isso não é o pior do ser humano. Isso é só onde ele consegue ir. Para tentar buscar uma recompensa, uma compensação de amor. Então, quando você fala que o mundo está doente, eu acho que o mundo está doente mesmo. E o mundo está muito doente por falta de amor. Eu vou E entrar, amor, eu vou entrar em não é carência, amor exatamente. romântico. Não. É amor ao próximo. Sim. Parece que o outro é ninguém. E o outro é um pedaço de você. Nós somos células de um corpo. E a gente deixa o outro doente como se isso não fosse afetar a gente. E afeta diretamente. Exato. Porque tudo que você Exato. joga Exato. volta pra você. Exato. Então eu vejo aqui gente doente todo dia. E Eu doente imagino. porque teve uma vida de falta de amor. Exatamente. Muito bem. É verdade Tem isso que que você está falando. aproveitar bem a mamãe. Você vai durar muito aí. Só aproveitar Bom, muito. ele dê valor. Então, assim, como que nós estamos, então, na vitalidade? Aquilo que eu falei, como eu durmo, como eu acordo e como eu levo a minha vida. É muito importante a gente ter esse olhar porque é normal, é comum, não vou dizer que é normal, mas é comum que a gente se defenda. Então, a gente não se enxerga porque é dolorido. É muito dolorido, é mais fácil eu acordar e dormir mesmo e não enxergar nenhuma das minhas dificuldades. Além de espiritualista, eu sou estudante psicanalista, então a coisa vai ficando... Meus cadernos vão ficando feios lá em casa. A coisa vai ficando Vou profunda. procurar. Mas é porque eu tenho muito dentro de mim que essa vida ela é muito importante e que não dá pra passar. Não dá pra passar. Cada um leva a vida do jeito que acha que tem que levar, mas deixar a vida me levar, a gente deixa pro Zeca Pagodinho, né? A gente tem que levar a vida que a gente acredita que vale a pena. E aí, então, como está o nosso nível de vitalidade? Cada um de vocês já pode ter pensado, eu também já pensei bastante sobre isso. O como a gente acorda, como a gente dorme, o quanto eu consigo fazer o que eu me proponho, que nível de entusiasmo eu tenho para fazer as coisas. E a segunda questão é, por que então a gente perde energia? Se nós somos uma humanidade que está patológica, doente, depressiva, ansiosa, aonde a gente está perdendo? O que está acontecendo? Eu fico pensando que nós temos aqui uma coisa muito importante, são os nossos relacionamentos. Eles podem levar a gente muito pro alto, ou a maneira com que a gente se relaciona pode puxar a gente para baixo. Mas somos nós, eu não estou falando do outro, tá? Estou falando de nós. Por quê? Por exemplo, alguém te fala alguma coisa que vem atravessado para você, você não gostou. Qual é a tua reação? Alguns de nós devem ter um temperamento mais agressivo e estoura. E depois, nossa, não era para eu ter estourado, como é que eu fiz isso? Se arrepende, estoura, se arrepende, estoura, se arrepende. Chega um momento e fala assim, não, eu não vou mais estourar. Eu sou espiritualista, então agora não é legal estourar, agora eu sou uma pessoa zen, eu vou ficar tranquila. Tá bom, então alguém fala alguma coisa que está atravessada, você já sabe que estourar não é o caminho, você não vai falar nada. Guarda. Só que tudo que a gente guarda e não põe pra fora vira doença. De alguma forma. Pode virar câncer, pode virar depressão, pode virar síndrome do pânico, qualquer coisa. Então qual que é o caminho? Se eu não posso explodir, se eu não posso guardar, o que eu faço? É um treino que todo mundo pode fazer, mas é uma das coisas mais difíceis de se fazer nessa vida, que é simplesmente falar. Falar com sinceridade. Falar o que você pensa sem machucar o outro, mas falar de verdade. Porque a nossa tendência é, putz, se eu falar, vai criar um caos tão grande que é melhor eu deixar passar e eu mesma me resolvo com isso. Só que o falar pro outro, você tá dando, primeiro, o direito do outro te conhecer. Olha, quando você age desse jeito, eu me sinto assim, sempre de nós. Sempre do nosso sentimento, é assim que eu me sinto. Não adianta você apontar, você é um grosso, você é um nojento, você... Não, eu me sinto assim, eu me sinto dessa maneira. Olhar, então, primeiro perceber como eu me sinto para poder falar com sinceridade para o outro. E eu penso que quando a gente fala com sinceridade, a gente nem sempre vai agradar. É verdade, mas a gente também tem que se desarmar desse negócio de ser bonzinho e agradar a todo instante.
né? Porque senão a gente começa a pôr máscaras e máscaras para agradar os outros. Quando, na verdade, a gente vira um simulado incoerente com o nosso coração. E se nós estamos falando de energia, tudo é energia, então tudo drena ou tudo acrescenta. Então, o falar, e é um treino. Mas eu faço essa proposta para vocês, que é uma das coisas mais difíceis da vida, que é virar e falar de verdade. Olha, isso aqui para mim não dá, esse lugar não dá, isso não dá, vamos modificar. A gente consegue se relacionar. É um aprendizado. É ou não é, amor? Ô, Vai falar que eu tô Ele só tá pensando nos cadernos. Acho que ele Parece foco dele é que os o cadernos, foco dele né? agora é os cadernos. Eu achei que fosse tudo as nossas Tá filhas. vendo? Nossa, tá vendo? Não, não. Entendeu? Então, Vocês vão ter. Da escola. Aí outra coisa, que a gente tem que ter coerência com o que a gente sente. O nosso sim tem que ser um sim, o não tem que ser um não. Por quê? Porque se eu peço uma coisa pra você e você não tem coragem de dizer não, você fala sim, né? Só que o teu coração lá dentro tá explodindo, falando, não, eu não quero. Por que eu fiz isso? Que sentimento que vem, que energia que vem da gente, que emoção. Eu fico com raiva da pessoa, eu falo, nossa, folgada pra me pedir isso, né? Nossa, que pessoa folgada. Eu não consigo, só porque ela sabe que eu não sei dizer não, ela vem me pedir. Você fica com uma raiva do coitado que só pediu. Você podia dizer não, era só você dizer não. Ou você fica com raiva de você e frustrado porque você não consegue dizer não. Então, assim, eu digo de verdade que o nosso sim, se o nosso coração for sim, a gente tem que ter coerência. Mas se o nosso coração for não, a gente tem que ter coerência. Você pode falar o não, mas a pessoa que ouve, na minha opinião, não aceito, não. você tem que justificar tanto Porque é melhor falar o que é fim. mais fácil falar, tá bom, vai. Mas o ideal, eu acho que é falar o não sem justificar ali. Era só ficar enchendo. Como ela vai aceitar ou É o não. processo dela, como ela vai receber. É isso aí. Sim. A hora que você entrega. Mas é difícil. Porque senão você já está criando um ciclo tipo, já doente do começo. Não, mas Você já é pôs uma coisa difícil. errada e vai continuar. É muito Às vezes difícil. a gente quer falar um não. Então a gente tem que falar um não. Várias vezes pra falar não pra ela, eu falo sim. Mas você sabe que eu vejo cada vez mais, a coisa mais difícil para o ser humano é falar um não para quem ele gosta. Para quem ele gosta. Mas sabe por quê? Pra quem ele quer que eu olhe pra ele e ache ele super legal, super bonzinho, Máscara. fofo, que faz tudo. Tá ligado às nossas carências. Você E quer aí, ser legal. e tem o contrário, quando eles estão aqui, tudo é não. É. Se ele fala assim, eu quero esse vaso, aí depois de um tempo o outro concorda, eu falo, então você quer o vaso? Não! Ele queria o vaso, mas ele, a vontade de dizer não daí num outro momento pra tudo, porque ele disse um monte de sim. E ele tem que se Olha, compensar. a nossa dificuldade para dizer um não, pensa nisso depois, tá? Só leva isso com vocês e assim, a nossa dificuldade de dizer um não é a mesma que a gente tem de aceitar um não. Se para você é muito difícil aceitar um não, é difícil dizer não. É verdade. A mesma proporção, porque se você acha inadmissível, então só leva isso e fala, nossa, eu não consigo dizer não, mas eu aceito um não. Aceitar é aceitar de verdade, não é ficar ruminando depois. Nem daqueles criticando, pensamentos né? da cabeça, eu devia ter falado isso. Né? Porque quando a gente não põe pra fora é assim que a gente fica. Porque eu não falei isso, porque eu não falei aquilo. Isso drena energia. Não falar drena energia. Não colocar pra fora drena energia. É nesse caminho de relacionamento que a gente adoece. Então, que a gente pense nisso. Sobre os nossos relacionamentos, você fala assim, poxa, mas tem pessoas que são muito mais fáceis. São amenas, são parceiras. Tem pessoas que são difíceis, sim. Mas nenhuma dessas está na nossa vida por acaso. Todas podem ser degraus para que a gente cresça. Então, assim, se existe realmente uma pessoa muito difícil na tua vida, olha para ela porque ela está te trazendo algo, né? Algum crescimento. Porque as nossas dificuldades estão dentro de nós, não estão no outro. Cada um de nós é uma bolha com as suas próprias dificuldades. Então, assim, o que te irrita tem algo dentro de você. Na minha opinião, a gente só cresce, eu falo sim de um caminho de evolução e de espiritualidade, mas a gente só cresce se a gente mudar o nosso comportamento humano e se a gente se conhecer. Eu só mudo o que eu conheço. Então, olhar para dentro de nós, como disse Sócrates, né, conheça-te a ti mesmo, é o primeiro caminho para que a gente vá se livrando de todo esse monte de carga que a gente carrega. E aí a Fábio falou uma coisa que eu também ia tocar aqui, que eu acho que é o ralo energético do planeta, que são as nossas carências. Enquanto eu olhar para o outro procurando algo para me preencher, eu estou colocando a minha vida na mão de alguém e com certeza vou me frustrar, né?
Então, qual é a ideia? É eu ser preenchida o suficiente a ponto de ter o outro para me acrescentar, para caminhar, mas não para me preencher. Porque se eu olhar para ele, para ela, para cada um e falar assim, o que ele vai me dar? Nossa, ele não veio para casa, eu estou sentindo falta. Não vai funcionar. Não vai funcionar porque eu estou esperando fora algo que eu não tenho dentro de mim. Aí vocês devem estar pensando, puxa, mas isso existe? Né? Ah, existe você ser tão autossuficiente a ponto de não esperar? Eu vou falar para vocês que existe. Existe, mas é um caminho que a gente vai suprindo as nossas carências com o que nós somos. Você vai fazendo um caminho, vai ficando tão feliz com a energia que te preenche, com as tuas conquistas, com o teu caminho, que o outro vai te servir. Lógico, o outro nunca ele vai ser algo que não serve na tua vida, mas para compartilhar e não para te preencher. Alguém que você fala, pô, vamos junto, vamos caminhar, vamos fazer isso. E não alguém que você vai olhar e fala assim, ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas eu volto lá no comecinho do que você falou. Para você ter isso, você precisa saber o que você deve fazer aqui. Exatamente. Porque O você só preenchimento vai se preencher a hora que você fala o estiver sentido no da caminho. vida. O sentido da vida. Quando você fala assim, pô, o sentido da minha vida é esse, você fica pilhada. Você fala, nossa, quando você faz um Não falta mais trabalho, nada. nossa, mas eu nasci para fazer isso. Cada um de nós, eu penso, que nasceu exatamente com um propósito. E aí você fala assim, como é que eu sei se minha vida tá, se eu tô no caminho que eu tinha que estar? É outra coisa fácil. Não é matemática, mas é fácil. Dá outro exemplo. Vai olhando tua vida e vê onde não flui. Aonde não flui, você tem que mudar. Então pega tudo. Pega trabalho, pega relacionamento, pega amizade, pega família. Vai abrindo todas as tuas gavetas, porque a gente tem de verdade um propósito nessa vida. O primeiro propósito master é evoluir. Mas como que eu evoluo? Como eu faço essa minha vida valer a pena para eu sair melhor do que eu entrei? Através desses relacionamentos. Então vai olhando cada um deles e fala, nossa, aqui está enroscado demais. Parte financeira, tudo. Aonde estiver enroscado, pode crer que você precisa mudar. É por aí. E o medo das mudanças, né? E o medo da mudança, porque muita gente sabe o que precisa mudar, mas não muda. Vocês querem que eu acabe ou vocês querem que eu fale mais? Sabia que eu Eu estou acabando. 15 para meia-noite eu tenho que estar em casa. Eu trouxe um livro para vocês que ele parece muito infantil. Eu não sei se vocês conhecem, chama A Parte que Falta. Eu não vou ler ele inteiro, não se assustem, mas a ideia é assim. Um Pac-Manzinho que tinha certeza que faltava algo nele. Então ele saía cantando, falando assim, puxa, estou buscando a parte que falta em mim. Porque ele não se sentia completo. Ele tinha essa boquinha e ele achava que ele precisava ser completo, redondinho. E aí ele foi buscando pelo caminho essa parte que faltava. E nesse caminho ele cruzou com várias coisas. Natureza, neve, chuva, flor, minhoca. Ele foi se relacionando, ele foi tendo contato com a vida. Só que ele não dava muita atenção porque ele precisava da parte que falta. Aqui eu já vou fazer uma observação. Eu não sei qual é a parte que falta na vida de cada um de nós. Mas assim, quando a gente acha que falta algo, a nossa cabeça está num negócio que nós estamos buscando. E a vida passa e a gente não enxerga nada. Então você tem pessoas maravilhosas ao seu lado, mas não, está faltando alguém, né? Ou então, quando eu tiver aquele trabalho, quando eu tiver aquele dinheiro, quando eu vender o meu negócio, aí eu vou fazer. É o que eu digo, todo esse caminho é importante. Então, o que o bonequinho fez aqui, o Pac-Manzinho, foi isso. Ele foi passando, ele dava um oi para um, oi para outro, mas ele estava atrás da parte que falta dele. Aí, um belo dia, ele encontra uma parte. E aí ele fala assim, nossa, eu achei a parte que faltava em mim. Achei a parte que faltava em mim, começa a cantar. Aí ela fala assim, espera aí. Aí eles vão se relacionando, vão conversando um pouquinho e vão vendo se dá encaixe. Aí uma certa hora do livro, porque ele vai tentando várias partes, ó. Tem umas que são maiores e não encaixam, tem umas que são menores, umas que são quadradas. E assim ele vai tentando se preencher, até que ele acha a parte perfeita. Quando ele acha a parte perfeita, ele começa a rolar numa velocidade absurda, né? Porque ele virou um círculo. E aí ele rola rápido demais, muito depressa. E aí eu vou fazer outro paralelo com a nossa própria vida. Quantas vezes a gente acha que o foco na nossa vida é algo, e encontra aquilo e fala, nossa, é isso. Pior ainda que a gente não presta mais atenção em nada, a gente põe todo o foco da vida em algo que está fora de nós. E aí eu incluo até filhos. Eu sou mãe, eu tenho 2 meninas, mas quantas vezes
no início da maternidade, você fica enlouquecida e cega e fala, nossa, é só isso, larga tudo, né? Ou seja lá o que for, um relacionamento, seja lá o que for, quando a gente acha que encontrou, a gente fica cego para todo o resto e rola rápido. Só que aqui nesse livro, chega um momento que ele percebe assim, ele fala, nossa, com essa parte na minha boca eu não consigo nem mais cantar. E vai desacelerando a velocidade, vai desacelerando, assim como acontece com a gente num relacionamento rápido ou qualquer novidade eufórica da nossa vida. Porque felicidade não é euforia, não é velocidade. Felicidade é linearidade. Quando a gente parar de... aí a gente está feliz. E aí ele vai desacelerando, desacelerando, olha para a parte, deixa ela no chão, cadê aqui, bonitinha. Ó, ele com muito cuidado, ele põe ela no chão, fala com você, não dá, eu não consigo nem cantar, e continua seguindo, cantando. Eu busco a parte que falta em mim. Ele continua um Pac-Man carente, porque ele continua o caminho pensando que tá faltando algo. Mas ele aprendeu um pouco, ele aprendeu que ele não observou nada na vida, aprendeu que quando ele pensou que achou algo fora dele, ele pôs uma velocidade extrema, que aquilo desequilibrou e ele continua o caminho. Tem mais um. O retorno. A parte que falta encontra o grande O. Esse pra mim é o livro da vida, é uma bíblia, todo mundo tem que ter, todo mundo tem que ler em casa. Que o que acontece? Aquela partezinha tava muito triste porque o Pac-Man deixou ela lá, né? Então ela tava parada, sozinha. Ó, a parte que falta se sentou sozinha, à espera de alguém que aparecesse e a levasse para algum lugar. Porque ela não conseguia se mexer, ela é um triangulinho. E aí ela foi tendo várias experiências, assim como o Pac-Man, né? Uns maiores, outros menores, enfim. Ela vai tentando. Chega uma hora até que ela acha uma parte, só que um dos dois cresce. Ela tá encaixada na boca e ela cresce. E ele fala pra ela assim, puxa, eu não pensei que você fosse crescer. Aí ela fala, quando a gente cresce, quando um vai para um caminho, o outro vai para o outro, a gente não se encaixa mais, né? E ela continua procurando, feliz da vida, passa por tudo. Até que um dia veio um cara diferente. Veio o grande O. E aí o que acontece? Ela vira para ele e fala assim, Todo poderoso. o que você quer de mim? Ele olha para ela e fala, nada. Aí ela fala assim, quem é você? Ele fala, eu sou o grande O. Aí ela fala assim, eu acho que você é aquele que eu esperava. Talvez eu seja a sua parte que falta. Aí ele fala assim, mas não falta nada em mim. Não tem lugar para você se encaixar. Esse foi uma coisa. Esse é o não. Esse é o não da vida. Aí ela fala assim, puxa, que pena. Eu esperava talvez poder rolar com você. Aí ele disse, você não pode rolar comigo, mas talvez você possa rolar sozinha. Sozinha? Uma parte que falta não pode rolar sozinha. Aí ele vai e pergunta pra ela assim, mas alguma vez você já podia rolar? Ela é um triângulo, é uma pizzinha, né? Agora como é que eu vou sair do lugar? O cara tá rolando aí feliz da vida, pulando, como é que eu vou rolar? E ela vai ficando sozinha de novo. Bem solitária, ficou lá paradinha, mas aquela ideia mexeu com ela, né? O grande O lá rolando mexeu com ela, ela resolveu se esforçar, fala assim, não, eu preciso mudar minha vida. Aí ela começa a fazer um movimento, ela vai fazendo força e vai conseguindo se virar. Então ela fica em pé, ela cai, em pé, ela cai, até que o que acontece? De tanto ficar em pé e cair, que é o que acontece muitas vezes na nossa vida, a gente precisa, infelizmente, de momentos de dor para se polir, para se arredondar, para caminhar e para ir em frente. Então o que acontece? De tanto levantar e cair, ela vai se arredondando. A pizzinha vai virando uma bolinha e ela fica feliz da vida porque ela começa a perceber que ela consegue sair do lugar. Ela fala, meu Deus, eu tô aqui. E aí o que ela faz? Ela vai atrás do grande O. Começa a rolar rápido, porque aquele cara tinha dado uma luz, né? Falando, nossa, eu posso ser alguém. E ela rolou tão depressa que aí ela enxerga o grande O e passa a rolar com ele. Aí eu lembro do Pequeno Príncipe que fala assim, o amar não é um ficar olhando para o outro, é os dois olharem juntos para a mesma direção. Então que a gente aprenda a amar, que a gente olhe para as pessoas que a gente se relaciona e fale assim, o que essa pessoa vai me dar? Não,
mas como é que a gente vai rolar junto, né? Eu e você estamos quase... Olha aí, ó. Sabe acabar assim? Tá avacalhando. Eu vou virar triângulo, não vou... Você não vai ser meu grande ouro. Mas a ideia de Nós hoje... vamos comer pizza, né? A ideia de hoje era essa, é fazer a gente pensar um pouco na nossa própria vida, nas nossas carências, cada um de nós tem as suas próprias carências, e anotar, chega lá em casa, escreve, fala, puxa, eu pensei isso, aquilo, e é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, quero agradecer a Fábio por a oportunidade de falar.